Eu acho que uma das características disso que tem se chamado hoje em dia de cultura de rede é justamente um aumento muito grande do potencial para que você tenha diversas vertentes de comunicação convivendo. Então são tecnologias, a internet, né, telefonia portátil, que de alguma maneira tem a vocação para fomentar essa diversidade. Acontece que o uso que é feito dessas tecnologias não vai necessariamente nessa direção. Parece que existe um potencial maior do que realmente se incorpora ali para outras vertentes de comunicação, para formatos alternativos, para comunidades que não têm acesso aos veículos tradicionais, né? Então eu acho que em síntese um pouco essa ideia de que há um grande estímulo tecnológico acontecendo, mas o uso ainda não é equivalente. Seria importante uma construção de cultura mais participativa, né? Talvez um processo aí de ensino, né? Que as pessoas pudessem aprender como interferir por meio dessas tecnologias, enfim. Tem alguma coisa aí que ainda não fez todos os pontos se ligarem, né? Porque apesar desse conteúdo totalmente descentralizado, o que predomina na rede é a hegemonia. Então no começo a rede era uma coisa de descentralização, hoje em dia ela virou de novo um mecanismo de audiência, num certo sentido, né? E os artistas é quem tem conseguido desviar um pouco disso. A história da cultura em rede, ela tem dois momentos bastante distintos, né? E é muito clara aí a passagem de um para outro. O que acontece é uma grande utopia inicial, né? É a ideia de que aquela rede ela seria uma quebra das hierarquias e centralidades da comunicação tradicional, né? Isso acontece tanto com o surgimento do Vale do Silício, uma certa proximidade que existia ali com a contracultura daquele momento, né? Quanto ali por volta do final dos anos 80, início dos anos 90, por meio de uma cultura do remix, da pirataria, né, como algo entendido positivamente, né, e aos poucos vai desaparecendo da rede, né? Então, com o surgimento da Web 2.0, todas essas práticas que eram muito voltadas para o coletivo, para o compartilhamento, para repensar formatos de direito autoral e da indústria do entretenimento, eles vão sumindo aos poucos, né? Em favor de um mecanismo onde o usuário ele passa a publicar em sites de conteúdo, né? Dá para pensar isso até como uma inversão de uma época onde predominava o download e outra onde se predomina o upload, né, de material. E o que acontece é que esses portais, eles basicamente incorporam um pouco a lógica de canais de televisão ou de emissoras de rádio, né? Não tal e qual, mas voltam a ser centros de difusão, né? Você tem ali um podcast ou um lugar onde você assiste vídeo, e é claro que existe uma escolha infinitamente maior do que na televisão tradicional, né? Mas no fundo é a mesma ideia, você escolhe o vídeo e assiste do começo ao fim, né? E além disso os conteúdos eles começam a ficar também muito voltados para um resgate da comunicação tradicional, né? Então quase como se a lógica da cultura de massa ela de alguma maneira voltasse a ficar ali presente nessa comunicação de rede, que no começo parecia que ia subverter a indústria do entretenimento. Porque quanto mais as pessoas clicam, certas coisas ficam em evidência maior na internet. Então o que acontece é esse retorno ali a uma certa homogeneização. Claro que existe uma diversidade muito grande na rede, né? Esses conteúdos estão disponíveis, mas não acessíveis. Eu acho que mais do que a existência de tecnologias diferentes, um aspecto importante hoje em dia do uso dessas redes é preparar as pessoas para terem consciência dos mecanismos ali, dos processos que a tecnologia gera, né? O que de alguma maneira a gente poderia entender como uma alfabetização para a mídia, né? Quer dizer, preparar, né, dar condições para que surja uma cultura crítica e que as pessoas possam se relacionar de formas diferentes, utilizando os espaços que essas tecnologias já oferecem, né, para autopublicação, para você colocar os seus vídeos, as suas músicas, os seus textos na internet, compartilhar isso com outras pessoas, né?
Então, acho que é um mecanismo aí que ele se espalha para além da implementação da tecnologia e acaba lidando com a construção de um público crítico, né, propriamente dito. E outro aspecto importante desse processo, eu acho que é também a busca por mecanismos que consigam subverter algumas lógicas da rede, né? Quer dizer, não é só com a internet, todas as mídias têm ali os seus processos que acabam se tornando um pouco padronizados, né? E é sempre importante encontrar o avesso disso, o reverso, né? Formas de você procurar maneiras que subvertem, por exemplo, essa lógica que retorna a rede a um processo de audiência, né? Quer dizer, como lidar com isso? Agora, eu não sei exatamente dar uma resposta pronta, né? Não sei se existem exemplos que a gente possa citar para falar a respeito, né? E, às vezes, também, quer dizer, passa um pouco por uma questão de abandonar padrões de, entre aspas, qualidade, se a gente quiser pensar a respeito disso. Porque, muitas vezes, um vídeo que se celebriza ali na internet que é tosco, né? Que é meio irônico, que é totalmente fora do que se esperaria, por exemplo, de alguma coisa que vai ser veiculada na televisão, na verdade ele pode estar sendo um retrato super sagaz de um determinado momento da cultura, né? No fundo são processos muito ambíguos também, né? Eu acho que não dá para dizer assim, olha, necessariamente tudo que está dentro dessa lógica é ruim, né? Ou o contrário, né? É um equilíbrio muito difícil de encontrar, né? O que eu acho que é importante no final das contas é isso, quer dizer, é um amadurecimento, é um processo coletivo ali de negociação até, né? De forma a irem se vislumbrando os outros usos possíveis dessas tecnologias que estão disponíveis.